Pessoal, boa noite. Graças a Deus, o Senhor nos concede mais uma nova oportunidade de estarmos aqui juntos para poder falar da sua palavra, do seu amor, da grandeza do seu nome. Hoje eu queria falar com vocês no livro de Provérbios, no capítulo 4, o verso 23, que diz assim: de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele provém as saídas da vida. Esse texto é um texto muito importante para todos nós, todos os homens, todas as mulheres, todos aqueles que acreditam em Deus, que professam a fé em Deus, indiferente de ser católico, espírita, evangélico, qualquer seja a sua denominação. A partir do momento que você se considera cristão, que você é uma das pessoas que aceita que nós somos filhos de Deus, imagem e semelhança de Deus, esse verso ele é muito importante, porque quando Deus usa aqui Salomão para dizer que nós precisamos guardar o nosso coração, que nosso coração, porque dele procede as saídas da vida, ou seja, que do coração é que vem todas as coisas, do coração é que vem todos os males, todos os benefícios, de tudo. Quando Salomão fala aqui, ele fala assim, olha, de todas as coisas que se devem guardar, ou seja, nós devemos guardar muitas coisas, mas de todas elas, a mais importante é guardar o coração. E quando nós refletimos sobre isso e colocamos isso numa ótica um pouco diferente, nós vamos começar a perceber o valor, o peso que tem essa mensagem, né? O peso que tem essa expressão que Deus deixou que Salomão colocasse ela no livro das sabedorias, o livro que vai trazer a sabedoria para a humanidade. E ele vai colocar aqui falando a respeito disso, olha, de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Porque às vezes quando a gente pensa em coração, a gente pensa nesse órgão, a bomba de sangue, né? É comum, a gente vê em cadernos de adolescentes, né? Riscadinho no coraçãozinho e tudo mais, pensando que o coração é esse aqui que a Bíblia fala, mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala de coração, ela fala aqui de mentalidade, da mentalidade humana. E quando ele vai dizer aqui, fala assim, olha, de todas as coisas que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. A saída da sua vida está aqui. A nossa cabeça, ela tem uma capacidade de trazer vida e trazer morte, porque quando a própria Bíblia vai dizer que no poder da língua está a vida e a morte, nós só conseguimos falar por uma condição mental. Eu primeiro tenho que pensar sobre aquilo que falo para depois falar. Existe até aqueles ditados, né, quando a pessoa fala alguma coisa, alguma besteira, ela fala assim, eu falei sem pensar. É impossível, porque a fala é controlada pelo cérebro. Então tudo que nós falamos ele vem do nosso cérebro. É por isso que Jesus ele disse, falou assim, olha, do que o coração está cheio, a boca fala. Não é o coração, carne, do que está aqui. Conforme você vive a sua vida, conforme você alimenta a sua vida, o que você lê, o que você assiste, o que você ouve, com quem você fala, as pessoas que você convive, tudo isso vai influenciar a sua mente, ou seja, vai influenciar o seu coração, e isso vai fazer com que você ou vá para frente ou siga para trás, ou que você prospere ou que você não prospere, ou que você cresça ou que você diminua. Tudo isso está no poder da mente. Então, se a gente trocasse esse versículo para ficar de uma forma mais explícita, mais clara, fala assim, de todas as coisas que se deve guardar, guarde sua mente. Por quê? Da tua mente vai sair todas as saídas da vida, todos os procedimentos da sua vida vai sair do que está na sua cabeça. Existe uma frase de Henry Ford que eu sou apaixonado por ela, eu acho que é uma frase que ela é muito bem colocada, né? Por Henry Ford, quando ele diz, fala assim, se você diz que pode fazer ou diz que não pode fazer, de qualquer forma você vai estar certo. Porque quando a gente acredita que a gente consegue fazer alguma coisa, a gente consegue. E quando a gente acredita que não consegue, a gente não consegue. Porque é o poder da nossa mente, é o poder que nós temos internamente. Esse é o poder sobrenatural que Deus deixou sobre nós. Nós somos imagem e semelhança do Altíssimo, somos imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas.
O homem é criador do seu destino, o homem consegue, tem essa capacidade dada por Deus de poder criar as coisas. Eu já falei em diversos vídeos, né? Existem pessoas que acham que criam alguma coisa, que podem conceder alguma coisa. O homem criou o telefone, criou a internet, criou o telefone celular, criou a televisão. Não criou nada, quem cria todas as coisas são Deus. Porém, Deus que está em nós, Ele na sua infinita misericórdia nos concede capacidade de criar. Porque nós somos filhos dele, somos imagem e semelhança dele. Então, a parte divina que está em nós faz com que crie. Aí você pode virar para mim e falar assim, Roberto, mas não pode ser bem isso, porque tem pessoas também que criam as coisas para o mal, tem pessoas que criam armas nucleares, tudo isso, mas se você parar para pensar, tudo que se usa para o mal, a intenção da criação é para o bem. Se você pensar na questão, vamos pensar no armamento. O armamento vem da pólvora que foi criada lá para o povo chinês. Mas a pólvora foi criada não para o fim bélico. Ela foi criada para os fins da construção, para que pudesse cortar as pedras com ela, para que pudessem abrir valas com ela. Então o homem pegou a partir daquilo e criou o armamento bélico. Depois veio a TNT, né? A dinamite. Quando o homem criou a dinamite, ele criou ela para que pudesse romper desafios, poder romper rochas que atrapalhavam de construir estradas e tudo mais. Então ele criou uma concentração de explosivo que podia fazer com que as rochas fossem destruídas e eles pudessem criar o progresso. O homem foi lá, pegou o que era bom, a parte maligna que há em nós, a parte do diabo que há em nós, dos maus pensamentos, das maus intenções, pegou o que era bom, que foi criado por Deus, que era bom, e transformou em mal. Então, as coisas boas, elas são para o bem. As coisas más são para o mal. As coisas boas advêm de Deus. As coisas más não advêm de Deus. Porém, quem criou foi Deus. A própria palavra vai dizer que Deus criou todas as coisas, inclusive o homem mau, para o dia do juízo. Então, não tem nada que exista que não foi criado pelo próprio Criador, pelo próprio Deus. Agora, nós precisamos entender isso quando o Salomão vai dizer aqui, assim, de todas as coisas devemos guardar o nosso pensamento, devemos guardar o nosso coração. Nós devemos nos preservar para fazer o bem, para poder viver o melhor de Deus para as nossas vidas. E isso é fundamental para que nós possamos viver mais e melhor, que é um grande intuito. Sempre eu falo nos vídeos, que é o que vem escrito lá em Provérbios, né? O livro de Provérbios é escrito para que o homem possa, através da sabedoria, viver mais e melhor. Quando nós usamos a nossa capacidade dada por Deus, que é a nossa capacidade mental, para o bem, as coisas fluem bem na nossa vida. Agora, se nós quisermos usar para o mal, infelizmente não há o que fazer, as coisas vão fluir mal para a nossa vida. Às vezes, nós, por falta de conhecimento, por falta de buscar o conhecimento na palavra de Deus, por falta de ouvir a palavra de Deus, nós acabamos tomando decisões totalmente erradas, tomando decisões infelizes na vida, porque não atentamos para as coisas de Deus. Então, quando a gente vê aqui num texto como esse, olha, de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida, a gente começa a entender por que o mundo dá desse jeito. Por que o mundo caminha cada vez mais rápido para a ruína? Por que hoje nós vemos tanta desgraça, tanta violência? Aqui em Portugal nós passamos aí na última semana que passou, nós passamos por uma série de incêndios, fogo destruindo casas, pessoas morrendo, uma coisa horrível, mas muito horrível mesmo de se ver. E foram presas várias pessoas que atearam fogo, pessoas que não dá para entender. Quando a gente começa a pensar uma coisa dessa, assim, o que passa na cabeça de um ser humano colocar fogo numa floresta, a pessoa chegar a criar um foco de incêndio. Aqui na região de Aroca, foi um incêndio que demorou quase uma semana inteira para se apagar. 2 pessoas perderam a vida. No total, acho que foram 8 ou 10 pessoas nesses incêndios, só aqui na região central e na região norte, que perderam a vida. E a gente pensar que muito disso foi feito por mentes criminosas. Então a gente tem que começar a entender que é o que está escrito na Bíblia.
Nós precisamos ver o seguinte: por que que isso acontece? Qual que é a razão disso que acontece? É por causa da mentalidade. No começo dessa semana, aqui numa região mais ao sul, uma criança de 12 anos pegou uma faca e esfaqueou vários colegas na sua escola, pessoas de 14 anos para baixo, e foi uma violência terrível. Graças a Deus ninguém não teve nenhuma vítima fatal, por algumas pessoas com muitos cortes, mas é um trauma para o resto da vida. As pessoas vão ficar com cicatrizes ali, cicatrizes no corpo e cicatrizes na alma, na mente, que vão ficar para toda a sua vida. Isso tudo por quê? Porque está tudo aqui. O que nós estamos colocando na mentalidade das pessoas. Às vezes eu fico olhando, eu entro nas redes sociais, a gente vai passando o feed, né, jogando o dedo para cima, ali dando uma olhada, é tanta coisa que aparece, é tanta coisa que são sugeridas, que se a gente parar para pensar, parar para olhar aquilo ali, é mais de mais e mais e mais e cada vez mais piorando a situação. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos de controlar a nossa mente, nós precisamos de ter o controle de Deus na nossa mente, para que assim a nossa vida possa fluir. Então, sigamos o conselho dado aqui por Salomão, que nós possamos guardar a nossa mente, pensar bem no que nós vamos ver, no que nós vamos ouvir, no que nós vamos ler, para que assim a nossa mente esteja guardada por Deus, que assim Deus possa abençoar e prosperar muito as nossas vidas. E é isso, pessoal, que Deus abençoe fortemente a vida de vocês, faça desse dia um excelente dia na sua vida, um novo dia na sua história, que Deus venha abençoar poderosamente com bênçãos do céu. Forte abraço, com Deus.